Após 60 anos dominando os mercados, o lendário investidor Warren Buffett está finalmente se aposentando. Ele deixa para o seu sucessor um grande desafio a ser superado e, mais importante, uma quantidade obscenamente grande de dinheiro para investir. Essa reserva de caixa é tão significativa que alguns estão preocupados que não seja apenas um fundo para dias difíceis, mas uma preparação para um colapso apocalíptico do mercado. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto na montanha de dinheiro de Buffett e descobrir se há algo por trás dessa intriga. Meu nome é Vinícius e os números dizem mais do que parece. Aos 94 anos, não foi exatamente uma notícia surpreendente quando Warren Buffett anunciou sua intenção de deixar o cargo de CEO da Berkshire Hathaway no início do mês passado. Não se vê muitos nonagenários liderando multinacionais de trilhões de dólares hoje em dia, então era apenas uma questão de tempo. O anúncio, no entanto, chamou a atenção para duas coisas: a extraordinária carreira de investimentos de Buffett e também o extraordinário balanço patrimonial que ele estava prestes a deixar na Berkshire Hathaway. Primeiramente, sobre sua carreira, Warren Buffett é amplamente considerado um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, tendo recebido o apelido de Oráculo do Omaha, por seu impressionante histórico de 6 décadas superando o mercado de ações dos Estados Unidos. Para contextualizar, Buffett nasceu em Nebraska em 1930, filho de um congressista de 4 mandatos e investidor. Então não é exatamente uma história de ascensão da pobreza à riqueza. Ainda assim, se havia alguém nascido com uma predisposição para investir em valores imobiliários, esse alguém tinha que ser Warren Buffett. Ele se envolveu no mundo dos mercados de capitais muito cedo, frequentando corretoras regionais e visitando a Bolsa de Valores de Nova York aos 10 anos de idade. Comprou suas primeiras ações aos 11 anos e aos 21 já trabalhava como vendedor de investimentos na corretora de seu pai. Mais tarde, ele fundou sua própria empresa de parcerias de investimento, e foi por meio dessa companhia que começou a comprar agressivamente ações de então decadente fabricante de têxteis Berkshire Hathaway de seu CEO no início dos anos 60. Após adquirir uma participação controladora na empresa, ele demitiu o CEO, descrevendo mais tarde o negócio têxtil como o pior investimento de sua vida. Buffett gradualmente encerrou as operações têxteis, substituindo-as por um negócio de subscrição de seguros muito mais bem sucedido sob o mesmo nome. Mas, acima de tudo, sob a liderança de Buffett, a Berkshire se tornou uma empresa de participações diversificadas, um veículo de investimentos para adquirir outras empresas e reinvestir os lucros de uma em outra. E é a Berkshire Hathaway, esse veículo de investimento, que Buffett vem conduzindo rumo ao pôr do sol desde então, tornando-se, por todos os relatos, o investidor mais famoso e bem-sucedido da história americana. A propósito, você está gostando do vídeo até aqui, né? Então, se você está gostando, deixa o like aqui, se inscreve no canal, que você vai se manter atualizado de todos os vídeos novos que a gente vai fazer sobre os mercados de capitais. A carreira de investimento de Warren Buffett tem sido tão impressionante que basta dar uma olhada na lista dos mais ricos da Forbes. Com um patrimônio líquido de 154 bilhões de dólares no momento da gravação desse vídeo, a Forbes classifica Buffett como a sexta pessoa mais rica do planeta. Como a maioria das outras pessoas no topo da lista da Forbes, Warren Buffett é um magnata americano e um nome conhecido em todo o mundo. Mas, ao lado de nomes como Zuckerberg, Musk, Bezos e Gates, Buffett se destaca como o único centibilionário e o único entre as 10 pessoas mais ricas do mundo cuja indústria é listada como finanças e investimentos. Todos os seus vizinhos no top 10 estão como tecnologia, moda, varejo ou, no caso do Elon Musk, automóveis e, bem, muitas outras coisas além disso. Buffett, portanto, parece não ter concorrentes em seu campo. Se descermos na lista dos mais ricos da Forbes, o próximo nome em finanças e investimentos é Michael Bloomberg, em 14º lugar. Mas ele construiu sua fortuna com um negócio de mídia, Bloomberg. Em 23º lugar temos CZ, da Binance, mas agora estamos nos afastando ainda mais do território de Warren Buffett. Em 25º lugar está Jeff Yass, fundador da Susquehanna, uma das maiores e mais bem-sucedidas empresas de negociação de ações de Wall Street. Sua empresa também ganha dinheiro no mercado de ações, embora de uma maneira completamente diferente da de Buffett.
O mais próximo de um par de Buffett que podemos encontrar, então, é Steve Schwarzman, cofundador e CEO da gigante de private equity Blackstone, ocupando o 31º lugar. Schwarzman tem um patrimônio líquido de 44 bilhões de dólares, pouco mais de um quarto dos 154 bilhões de Buffett. É por isso que achamos justo dizer que Buffett é incomparável no campo dos investimentos. Isso é comprovado não apenas pelo seu patrimônio líquido, mas por seu histórico ao longo de uma carreira de mais de 60 anos. Seu desempenho colocou o resto do mercado financeiro tradicional em xeque, e ele ativamente criticou grande parte da sua própria indústria por entregar retornos piores para os clientes do que um simples índice do mercado de ações. Após a contabilização das taxas, segundo o Financial Times, cerca de 2/3 dos gestores de fundos têm desempenho inferior ao S&P 500. E o grupo que supera o índice tende a mudar a cada ano. Em outras palavras, poucos profissionais conseguem superar os mercados por um período prolongado. Em 2007, Buffett desafiou fundos de hedge para uma competição de 10 anos, para ver se eles poderiam gerar retornos superiores ao S&P 500 ao longo de uma década. Pouco depois, a crise financeira de 2008 devastou o mercado de ações dos Estados Unidos, fazendo Buffett parecer um pouco ingênuo na época. Mas, no final dos 10 anos, o S&P 500 superou os fundos de hedge, comprovando seu argumento de forma clara. O motivo de estar contando tudo isso é para dar uma ideia do feito de Buffett. Ele absolutamente superou o S&P 500 por 60 anos consecutivos. Se você tivesse investido $100 no S&P 500 em 1960, os retornos gerados desde então teriam transformado esses $100 em 39 mil dólares. É um horizonte de tempo muito longo, mas ainda assim é um ótimo retorno sobre o investimento, certo? Bem, isso é insignificante comparado ao que você teria se tivesse dado esses $100 para Buffett em 1960, porque agora eles valeriam 5,5 milhões de dólares. A capacidade de Buffett de superar o mercado ano após ano, não por meio de engenharia financeira complexa ou algoritmos de negociação exóticos, mas comprando ações quando estão subvalorizadas e vendendo quando estão supervalorizadas, conquistou a admiração de investidores tradicionais em todo o mundo. O sucesso que ele obteve usando essa abordagem simples para investimentos inspirou gerações de investidores de varejo a imitá-lo, porque, ao contrário dos modelos matemáticos que dominam as negociações em Wall Street hoje em dia, os métodos de Buffett não envolvem nenhuma magia técnica que nós, meros mortais, não possamos esperar entender. Ao mesmo tempo, quando perguntamos qual é o seu segredo, a resposta típica é ele mesmo. Como disse a Bloomberg, o próprio Buffett era a fonte secreta. E se Buffett é simplesmente muito melhor do que todos os outros nesse jogo de investimentos, isso meio que joga um balde de água fria na ideia de que qualquer pessoa possa fazer o que ele fez. A segunda coisa sobre Warren Buffett que recentemente chamou a atenção do mundo é o que ele está deixando para trás na Berkshire Hathaway. Quando Buffett anunciou sua aposentadoria, o que ele de fato revelou foi seu sucessor, Greg Abel, vice-presidente da Berkshire Hathaway. Buffett disse à multidão de acionistas da Berkshire: "Acho que chegou a hora de Greg se tornar o diretor executivo da empresa no final do ano." Isso aparentemente pegou todos na sala, incluindo o próprio Abel, de surpresa. O conselho da Berkshire Hathaway votou posteriormente por unanimidade para nomear Abel formalmente como sucessor de Buffett. Está claro que Buffett e o conselho confiam que a empresa estará em boas mãos com Greg Abel. Mas, considerando tudo o que dissemos sobre as realizações excepcionais de Warren Buffett ao longo de sua vida, Abel está assumindo um papel com grandes expectativas. Não ficaremos muito chocados se ele não conseguir igualar o desempenho de seu chefe a longo prazo. Muitos suspeitam que essa é uma das razões pelas quais Buffett passou o último ano enchendo os cofres da Berkshire Hathaway com o máximo de dinheiro possível, para dar a Abel o melhor começo possível como novo CEO de uma empresa em boa saúde financeira. Boa saúde financeira pode ser um eufemismo. No final do primeiro trimestre, a Berkshire Hathaway estava sentada em uma montanha de 347 bilhões de dólares em caixa,
Sim, não estamos falando de captura de tela duvidosas de lucros e perdas não realizados aqui. São 347 bilhões de dólares em ganhos realizados, mantidos em dólares americanos e títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A reserva de caixa da Berkshire é agora maior que a capitalização de mercado de todas as empresas do S&P 500, exceto as cerca de 25 maiores. É mais do que as reservas de caixas combinadas de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Nvidia. Dados do Tesouro Nacional, citados por Investopedia e Wikipedia, mostram que também é maior que as reservas de câmbio de países como Reino Unido, Alemanha e, vejamos, os próprios Estados Unidos. Sim, você ouviu corretamente. É algo que deixa a mente atônita. Como novo CEO, Greg Abel herdará uma empresa cujo tesouro se assemelha ao de um Estado-nação rico. Buffett negou que a Berkshire tenha acumulado caixa especificadamente para dar a Abel um começo excepcional. Mas, intencionalmente ou não, Abel não poderia estar começando sua gestão como CEO em circunstâncias melhores. Nem todos concordam, no entanto, que é sábio manter 347 bilhões de dólares em caixa. O balanço patrimonial da Berkshire Hathaway chamou a atenção de Michael Saylor, que acusou Warren Buffett de destruir 3 bilhões de dólares por mês por não investir em Bitcoin. Como Saylor explicou em uma entrevista no final do ano passado, esses 320 bilhões de dólares estão destruindo 32 bilhões por ano. Eles estão destruindo 3 bilhões por mês em capital porque estão gerando, na melhor das hipóteses, um rendimento de 3% após imposto. E custo de capital é de 15%, então temos um rendimento real negativo de 12%. O próprio Buffett talvez concordasse com Saylor sobre os perigos de manter muito dinheiro. Ele certa vez escreveu em um artigo para Forbes: "A aritmética deixa claro que a inflação é um imposto muito mais devastador do que qualquer coisa aprovada por nossos legisladores. O imposto da inflação tem uma capacidade fantástica de simplesmente consumir capital." Foi exatamente esse risco da moeda fiduciária que convenceu Michael Saylor a trocar dólares por Bitcoin como o principal ativo de reserva de sua empresa em 2020. Talvez seja por isso que Saylor está confiante de que, se tivesse uma hora sós com Warren Buffett, o oráculo de Omaha sairia irremediavelmente convencido sobre o Bitcoin. Saylor também pode estar otimista porque a Berkshire Hathaway já tem alguma exposição indireta ao Bitcoin, por meio de uma participação de 34 bilhões de dólares no Jefferies Financial Group, um banco de investimento baseado em Nova York, que considera o Bitcoin uma proteção crítica contra a desvalorização do dinheiro fiduciário e a inflação, e mantém uma posição de 85 milhões de dólares em ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock. No entanto, até o momento, Buffett tem sido imune aos encantos do Bitcoin. Ele já descreveu publicamente o Bitcoin como veneno de rato ao quadrado e um token de jogo. Isso não é tão surpreendente, já que Buffett sempre foi atraído por investimentos simples e tradicionais em indústrias como seguros, fast food e bancos de varejo. Sua tolerância ao risco historicamente excluiu até mesmo a maioria das ações de tecnologia, que Buffett afirma não entender. Por seus padrões, os investimentos da Berkshire em Apple e IBM foram ousados e exóticos. Por outro lado, quando Saylor fez esses comentários, Buffett ainda não havia anunciado que deixaria o cargo de CEO da Berkshire. Isso agora mudou. Talvez Saylor pudesse nos fazer um favor convencendo Greg Abel. Mas, para evitar dúvidas, não esperamos que Greg Abel seja mais interessado em Bitcoin do que seu mentor. Abel é um discípulo de Buffett, com formação em gestão corporativa e contabilidade, que também passa seu tempo analisando os balanços corporativos. Sua principal contribuição para o império de investimentos e aquisições da Berkshire foi na construção de seu negócio de energia. As visões públicas de Abel sobre o Bitcoin não são conhecidas, mas não se espera que ele leve a Berkshire a uma nova direção pró-criptomoedas. Quanto a um possível encontro com Michael Saylor, Buffett e a Berkshire historicamente evitaram o tipo de instrumentos financeiros alavancados representados pela estratégia de Saylor, o que poderia colocar Saylor em desvantagem como vendedor promovendo o Bitcoin. A maioria dos observadores espera continuidade na Berkshire,
até porque Buffett permanecerá como um membro do conselho. Por enquanto, não espere que os bilhões de Buffett comecem a fluir para os mercados de criptomoeda. Com isso esclarecido, vamos nos voltar para a questão de por que a Berkshire, esse gigante do investimento no mercado de ações, prefere agora manter 347 bilhões de dólares em caixa em vez de investir em ações. Para contextualizar, a Berkshire tem sido uma vendedora líquida de ações desde 2022, enquanto comprava títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Lembre-se de que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros naquele momento, tornando os ativos equivalentes à caixa mais atraentes. Mas foi apenas em 2024 que a Berkshire começou a vender ações agressivamente, incluindo 2/3 de sua maior posição, a Apple, na qual Buffett havia investido 35 bilhões de dólares em 2016. Até o final de 2024, a Berkshire gastou 9 bilhões de dólares em novas compras de ações e obteve 143 bilhões de dólares vendendo suas participações existentes. Isso fez com que a reserva de ativos equivalentes à caixa da empresa quase dobrasse em um ano, levantando muitas sobrancelhas no mundo dos investimentos. Alguns interpretaram isso como um sinal de alerta e especulam que o acúmulo de caixa da Berkshire está se preparando para algum evento cisne negro. Seja uma recessão nos Estados Unidos ou alguma outra grande desventura que Buffett está esperando. Afinal, Buffett é famoso por fazer grandes apostas durante colapsos de mercados raros, como quando comprou uma posição considerável na Goldman Sachs com um grande desconto durante a crise financeira de 2008. Buffett é agora o símbolo de comprar quando os mercados estão com medo e vender quando estão gananciosos. E, pelos padrões de investimento em valor de Buffett, o mercado de ações dos Estados Unidos tem estado muito ganancioso de fato. A relação preço-lucro média do S&P 500 quase dobrou entre o final de 2022 e o início de 2025. No último ano, a relação subiu de 26 vezes o lucro para 30 vezes o lucro, superando em muito a mediana histórica de 18, indicando que o mercado de ações dos Estados Unidos está tremendamente sobrevalorizado. Após uma leve correção no primeiro trimestre, a relação caiu para 25 no momento da gravação desse vídeo, indicando que o mercado ainda está longe de estar barato. Gráficos históricos da relação preço-lucro no índice S&P 500 sugerem que, quando ela está alta, uma grande queda do mercado tende a seguir como em 87, 92, 2002 e 2008. Então, a Berkshire está se preparando para um grande colapso do mercado que o resto de nós não consegue prever? Bem, sim e não. Quando as ações são consideradas sobrevalorizadas, isso implica que uma queda futura é provável. Qualquer um que venda ações sobrevalorizadas está, portanto, reduzindo o risco, o que significa que está se preparando para uma probabilidade de uma queda futura. No último ano, outros bilionários como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Michael Dell também venderam bilhões de dólares em ações de suas empresas, aproveitando mercados gananciosos e eufóricos enquanto os preços de suas ações disparavam. Eles também estavam, de certa forma, se preparando para uma queda nos preços em algum momento, em vez de continuarem subindo indefinitivamente. No final de 2023, Buffett chegou a dizer aos acionistas que a Berkshire pode lidar com desastres financeiros de uma magnitude nunca antes experimentada, o que soa bastante ominoso. Mas, até onde sabemos, nada disso é evidência de que Buffett ou qualquer outro bilionário tenha informações específicas sobre um evento cisne negro iminente. Buffett pode ser um gênio dos investimentos, mas isso é porque ele está preparado para aproveitar grandes oportunidades quando elas se apresentam. Não porque sabe exatamente quando uma oportunidade surgirá. O que ele deixou muito claro, no entanto, é que não há oportunidades atraentes no mercado de ações dos Estados Unidos hoje. Os preços permanecem persistentemente altos, talvez impulsionados pela marcha incessante de investidores de varejo que continuam investindo no S&P 500, faça chuva ou faça sol. Na reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway esse ano, Buffett falou sobre a reserva de caixa e a virtude de ser paciente. Nossa condição financeira continua a manter muito mais caixa e títulos do tesouro do que eu gostaria, mas isso é simplesmente uma questão de quando as oportunidades surgirem. E se você encontrar oportunidades reais a cada 5 ou 6 anos, sabe que é preciso ser paciente. Charlie Munger sempre destacou que fizemos a maior parte do nosso dinheiro com cerca de 8 ou 9 ideias ao longo de 50 anos. Há uma lição nisso, e é uma que todos já sabemos ser verdadeira.
As melhores oportunidades vêm durante aquelas raras ocasiões em que ativos de alta qualidade estão extremamente subvalorizados. E você pode superar a maioria dos outros investidores se apostar alto nessas ocasiões e depois segurar seus ativos por anos a fio. Essa é a história de vida de carreira de Warren Buffett em poucas palavras. A maioria dos investidores simplesmente acha muito difícil ficar de braços cruzados por tempo suficiente e ter tanta munição pronta para quando uma oportunidade dessa surgir. Especialmente porque ninguém sabe quando ela virá, nem que forma terá. A Berkshire, por outro lado, está agora armada até os dentes com munição e o mundo inteiro estará observando para ver como ela será usada e quando, sob a nova liderança de Greg Abel. Então, é melhor garantirmos que todos estamos prestando atenção. E, enquanto esperamos pelo próximo desastre que apresente a Berkshire uma nova entrada geracional, por que não dar uma olhada no meu último vídeo aqui sobre como funciona o Bitcoin? Bom, isso é tudo por agora. Como sempre, peço que deixe um comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.